Olá, pessoal, bem-vindos e bem-vindas ao Prenab, curso de pré-natal baseado em evidências. Essa é uma aula inaugural que vai ficar livre no nosso site para que vocês tenham uma ideia de como que o nosso curso funciona. Eu vou me apresentar, me chamo Edson Borges de Souza, Edson Souza, sou médico obstetra, trabalho no Hospital Sofia Feldman e também no Instituto Nascer, em Belo Horizonte. Fui coordenador da residência médica do Hospital Sofia Feldman por 10 anos, 2012 a 2022, e desde 2011, como vocês podem ver, eu trabalhei como consultor para o Ministério da Saúde, desde o lançamento da Rede Cegonha, depois no projeto Apsion. Fui também consultor da JAICA em projeto de humanização do parto em El Salvador. Estive na China. Atualmente tenho trabalhado com uma escola na Índia, em treinamento também de pré-natal. Bem, acho que de tudo isso, o que mais me orgulha é ter sido coordenador da residência médica, porque aí eu tive a oportunidade de colocar a mão na massa, tanto no cuidado pré-natal, quanto na parte do cuidado intraparto e também no puerpério, em pacientes de baixo e de alto risco. E com isso eu acabei aprendendo muito, realmente aprendi muito. E hoje, através desse curso, eu gostaria de compartilhar com vocês um pouco desse conhecimento. Bem, então, pré-natal baseado em evidências. Eu sei que, às vezes, as definições, elas podem parecer muito mecânicas, mecanicistas e até chatas, mas, obviamente, vamos começar com a definição de pré-natal. Afinal de contas, esse é o nosso tema. Então, se esse é o nosso tema, a gente tem que saber muito bem o que é pré-natal e quais são os objetivos. Quando nós, pré-natalistas, começamos o pré-natal de uma mulher grávida, afinal de contas, o que que a gente espera da nossa ação? E, por outro lado, o que que as mulheres devem esperar de nós enquanto pré-natalistas? Essa é a definição da OMS, utilizada na publicação de 2016, e a gente vê que o pré-natal, ele é um grande pacote de serviços. Ele inclui muitas coisas, muitas ações, muitas intervenções, e, obviamente, os objetivos são também heterogêneos. Mas, de modo geral, nós entendemos o pré-natal como cuidado prestado por profissionais de saúde qualificados, ou seja, médicos e enfermeiros, né, médicas e médicos, enfermeiros e enfermeiras, tanto generalistas quanto especialistas, obstetras, médicos de família, enfermeiras também, enfermeiros generalistas ou especialistas em obstetrícia, obstetrizes. Então, esses são os profissionais qualificados, e é a esses profissionais que se dirige esse curso. Então, cuidados qualificados prestados a gestantes e adolescentes, a fim de garantir as melhores condições de saúde para mães e bebês durante a gravidez. Essa é a definição da OMS. E, como eu disse, é uma intervenção composta por múltiplos elementos, que incluem desde identificação de risco, prevenção e manejo de doenças relacionadas com a gravidez ou simultâneas pré-existentes ou que podem aparecer e não tinham nada a ver com a gravidez, e também educação em saúde e promoção de saúde. Então, vejam, realmente é uma coisa muito vasta. E, afinal de contas, de onde vem essa intervenção ou esse grande pacote? O pré-natal tem uma história de mais ou menos 100 anos, pouco mais do que isso. Foi John Ballantyne, em 1901, é um médico inglês, e propôs a criação de um cuidado específico para essas mulheres. Mas vejam que interessante, nesse momento, a ideia do Ballantyne era um serviço intra-hospitalar. Ele chamava de Pro-Maternity Hospitals, então eram hospitais. E qual que era o público-alvo desse serviço? Eram mulheres que tiveram complicações em gestações anteriores ou que apresentavam alguma anomalia na gestação atual. Então, ele estava buscando atender mulheres, basicamente, de alto risco, mulheres que tinham patologias, que tinham desvios da normalidade. Então, essa visão do pré-natal como uma intervenção de promoção de saúde, prevenção de doenças, ela apareceu um pouco mais tardiamente. Isso aí já é uma fase posterior do pré-natal,
a partir da década de 40, 50, talvez. Acho que uma coisa importante para a gente ver nessa ideia inicial do pré-natal é que ela tinha uma concepção muito tecnocrática, inclusive masculina. Vejam como que o Williams, esse importante autor de obstetrícia, ele se referia ao pré-natal em 1915. Olha, era um cuidado que deve se desenvolver sob a supervisão do diretor do hospital, deve ser realizado por médicos homens suficientemente treinados para fazer um diagnóstico confiável. Então, tá aí, um modelo tecnocrático baseado no médico, homem de preferência, e para fazer diagnósticos, ou seja, muito focado em patologias. Obviamente, ele fazia uma concessão aqui às enfermeiras, ao serviço social, inclusive mencionava a necessidade de que esse pessoal tivesse salários adequados. Ok, essa ideia é muito boa, mas ela não consegue, de fato, ultrapassar essa concepção muito mecanicista, focada na doença, inclusive também masculina. Né? Então, está aí a publicação do Williams, 1915. Em 1929, o pré-natal já tinha se tornado uma coisa rotineira na Inglaterra. Era uma coisa rotineira. E em 1929, o Ministério da Saúde do Reino Unido ele publicou um memorando com o objetivo de organizar esse serviço, porque era rotineiro, mas cada um fazia do seu jeito. E o que que eu gostaria de mostrar aqui para vocês? Isso aqui é muito interessante, essa pirâmide. Essa é a pirâmide do calendário do pré-natal atual. Aliás, ela ela foi estabelecida em 1929 e esse desenho ele já tem algumas atualizações. Essa primeira consulta com 12 semanas, por exemplo, ela não estava no desenho original, porque, afinal de contas, em 1929, o diagnóstico de gravidez ele ainda era baseado no exame clínico, era no momento em que, às vezes, já tinha até ausculta fetal presente, movimento fetal presente. Isso era um diagnóstico precoce. Então, 16 semanas, em 1929, 30, era ainda muito precoce, era um diagnóstico precoce. Então, a ideia era, de fato, iniciar o cuidado a partir do diagnóstico, o mais precoce possível. Em 1929, 16 semanas era precoce. Posteriormente, com a incorporação do diagnóstico laboratorial, através da identificação do beta-HCG, mas isso já é na década de 50, 60, é que precoce passou a ser aí final do primeiro trimestre, 12 semanas. Mas vejam que curioso, tirando esse detalhe, o resto é basicamente o mesmo calendário que nós utilizamos hoje, ou seja, há 90 anos, ou quase, que a gente faz pré-natal basicamente usando o mesmo calendário. A OMS buscou até validar esse calendário, eu não vou falar dessa avaliação, e, de certa forma, essa frequência, essa quantidade de consultas, ela foi incorporada na clínica sem evidência. Posteriormente, é que a OMS veio dizer que a gente precisava de pelo menos 4 consultas, posteriormente isso foi modificado para 6, né? Então, assim, pelo menos 4 consultas era o desenho, era a evidência inicial produzida pela OMS. Mas, com poucas mudanças, é o mesmo desenho, exatamente o mesmo desenho. Em meados do século XX, nós conseguimos isso é uma grande conquista da humanidade, mas ela aconteceu primeiro nos países desenvolvidos, nós conseguimos obter uma grande queda na mortalidade materna, que era da ordem de 400 mortes a cada 100 mil nascidos. Imaginem, isso é um número gigantesco. 400 em 100 mil, isso significa 40 em 10 mil, 4 em mil, uma morte a cada 250 nascidos vivos. Imaginem que isso é uma calamidade. É por isso que existia tanta história de crianças órfãs que realmente perdiam as vidas. Mas, a partir aqui de 1945, ou seja, logo após a Segunda Guerra, década de 50, esses números já tinham caído para cerca de 60 a 70 por 100 mil e continuaram caindo até chegar
já no início dos anos 80, final da década de 70, naquilo que é hoje o padrão nos países desenvolvidos. Menos de 10 a cada 100 mil. Então, vejam que a taxa de mortalidade que existe hoje no Brasil, ela já tinha sido alcançada nos países desenvolvidos na década de 50. Isso dá uma dimensão do nosso ataque. O que que o pré-natal tem a ver com isso? De que maneira o pré-natal impactou na mortalidade materna? Na verdade, muito pouco. Na verdade, muito pouco. Na maioria das condições, pelo menos naquela época, o pré-natal não conseguia, não era realmente eficaz para prevenir, principalmente mortalidade materna. E acho que isso até hoje, o pré-natal, ele tem uma importância na prevenção da mortalidade atribuída a condições que podem ser prevenidas. A pré-eclâmpsia e a eclâmpsia, as doenças hipertensivas, elas foram o grande paradigma do pré-natal, porque era uma condição que podia ser modificada e, portanto, a gente poderia interferir na mortalidade materna relacionada com a hipertensão. O pré-natal poderia impactar nesse indicador. Isso continua válido até hoje e talvez seja uma das grandes condições preveníveis através de intervenção durante o pré-natal. Mas, fora isso, o pré-natal ele acabou se transformando num ritual. Isso também é uma crítica que se faz. Ele foi se tornando um ritual, uma forma de fazer uma vigilância no comportamento das mulheres. Isso aí é uma crítica que vale até os dias de hoje. Bem, então nós temos aí 100 anos de pré-natal. O nosso curso vai o tempo todo abordar esses movimentos, essas mudanças que continuam em curso. Mas pergunta, estamos satisfeitos com os resultados do pré-natal? No Brasil, nós tivemos nos últimos 30 anos, desde a década de 90, uma grande melhoria no acesso. Isso foi obtido graças à ampliação do programa de saúde da família, que aumentou o acesso. Então, hoje, a maioria das mulheres, pelo menos 60, 70% delas, tem pelo menos 6 consultas de pré-natal. Ainda existe uma pequena parcela que não tem nenhuma consulta pré-natal. E as causas disso, às vezes, não seja nem um problema da oferta, às vezes é um problema de acesso. Mulheres que moram em regiões remotas, populações indígenas, populações muito marginalizadas, podem ter esse problema, né? Então, a gente precisa, não é elas, às vezes a solução não é que elas venham ao pré-natal. O pré-natal precisa chegar até elas. O pré-natal precisa ser significativo para essas mulheres que estão em situação de marginalidade ou que estão na periferia do sistema de saúde, na periferia da rede de cuidados. É o caso das populações indígenas, por exemplo. O pré-natal precisa fazer sentido para elas. Vejam como que é interessante, essa pergunta foi feita em 1934. Estamos satisfeitos com os resultados? A gente teve grandes progressos no pré-natal, muito progresso. Eliminamos a rubéola congênita, não tem mais, o tétano neonatal. Nós, hoje, praticamente eliminamos a transmissão vertical do HIV. Então, isso são as grandes conquistas, mas a gente ainda tem muitos desafios, e é isso que eu gostaria de trazer para vocês. Nós ainda temos muitos desafios. E eu vou enumerar aqui 5 desafios que são significativos para profissionais e gestores e que vão constituir um objeto de análise do nosso curso o tempo todo. Então, vamos a eles. Primeiro, nós temos realmente um modelo tecnocrático de pré-natal. A gente sabe muito bem, e o tempo todo nós falamos isso, que gravidez não é uma doença. Mas o modelo de pré-natal proposto no início do século XIX, ele é um modelo tecnocrático, baseado em consultas médicas individuais e centrado no médico. Lembra? Lembra aquele slide que eu coloquei anteriormente? A função de prevenir doenças e promover saúde são hoje claramente reconhecidos. Nós reconhecemos isso. Mas quando a gente vai para a prática, muitas vezes o nosso dia a dia, a nossa rotina continua focada em torno de algumas doenças. Então, se a gente pegar uma caderneta de gestante, a gente vê ali qual costuma ser o foco do pré-natal. Sorologias, ou seja, doenças, diabetes, hipertensão e anemia, enfim, nós ainda temos um foco muito centrado na doença.
Mas eu gostaria de enumerar aqui algumas condições como álcool, tabaco, uso de substâncias ilícitas, a obesidade, que hoje representa mais ou menos 20% da população de mulheres grávidas, segundo dados do Vigitel, a violência doméstica, que afeta até uma em cada quatro mulheres, segundo estudo da OMS. Depressão na gravidez e no puerpério, que afeta de 10 a 25% das mulheres. Tratamento discriminatório no trabalho, as mulheres grávidas também trabalham. E essas condições, elas apresentam também alta morbidade. Em geral, elas são muito pouco sensíveis a esse modelo, a abordagem baseada no modelo tecnocrático médico, porque elas, na maioria das vezes, dependem de ações multiprofissionais e intersetoriais. E nem sempre a gente tem tempo para agir nessas condições. Então, acho que está aí um primeiro grande desafio: como identificar e manejar essas condições de maneira efetiva. No nosso curso, nós vamos trazer uma discussão em profundidade de todas elas e também trazer alguns instrumentos de rastreio, de mensuração e algumas propostas de manejo, obviamente. Então, isso faz parte do nosso curso. Segundo, recursos humanos para o pré-natal. Essa publicação de 2004, que é uma publicação da OMS, da FIGO e da Sociedade da Confederação Internacional de Parteiras, Midwives, é muito interessante, já tem quase 20 anos, mas ela tem um ponto interessante que é estabelecer uma lista de competências para o pré-natalista. Ela define muito isso, né? Então, qual que é o papel do profissional capacitado, do profissional treinado? E ela define quem deve fazer pré-natal. E aí eu repito, né? São profissionais de saúde acreditados como obstetrizes, médicos ou enfermeiras que foram educados e treinados até o nível de proficiência nas habilidades necessárias para manejar gestações normais, pelo menos as normais, não complicadas. Mas aí eu faço a pergunta: o que é nível de proficiência? Essa publicação estabelece o que é nível de proficiência. Bom, gente, em primeiro lugar, o que é proficiência, né? Proficiência é a capacidade de tomar decisão de forma autônoma, sozinho, né? O que não exclui a necessidade do cuidado compartilhado. Né? Proficiência é isso. E para que a gente possa ter proficiência em pré-natal, nós precisamos de dominar algumas competências fundamentais. Comunicação efetiva, identificar e manejar risco, manejar as condições comuns, discutir um plano de parto, ajudar a mulher a fazer o plano de parto, inclusive reconhecer o trabalho de parto, porque isso pode ser importante para manejar a mulher no final da gravidez. Então, isso aqui é de forma muito resumida e sintética aquilo que esse documento estabelece como competências fundamentais. Nós sabemos que no Brasil o pré-natal é realizado por médicos. 75% das mulheres fazem pré-natal com médicos. E apenas 25% com enfermeiros generalistas. São dados da pesquisa Nascer no Brasil. E a gente se pergunta: são proficientes? Essa pergunta eu faço para vocês sem nenhum julgamento crítico, tá? É uma pergunta bem aberta. Nós sabemos que muitos desses profissionais saíram da graduação numa universidade e essa é uma autocrítica que muito se faz. A graduação não me garante proficiência. Então, muitos deles entram no mercado, vão para uma unidade básica de saúde, começam a fazer pré-natal, mas sem ter passado por uma formação que garante proficiência. Olha, é mesmo muitos especialistas em obstetrícia e ginecologia fazem essa queixa. Olha, eu não tive uma formação específica que analisasse em profundidade o cuidado no pré-natal. Então, pergunta: como desenvolver metodologias educativas focadas nessas competências para que profissionais de saúde, vocês, atinjam o nível de proficiência em cuidados pré-natais? Olha, o nosso curso ele tem essa proposta. Ele pretende, pelo menos, contribuir para que vocês atinjam esse nível de proficiência. E aqui eu queria lembrar o papel importantíssimo da enfermagem, tanto as especialistas em obstetrícia quanto as enfermeiras não especialistas.
Esse aqui é um documento do Reino Unido e ele mostra muito claramente que o modelo de cuidado baseado em enfermeiras e obstetrizes, ele é importante. No Reino Unido, qualquer mulher que começa o pré-natal, ela busca uma enfermeira, uma obstetriz. Isso está lá no NHS, no site do NHS. Você está grávida? Marque uma consulta com uma obstetriz. Ela vai avaliar o risco. Se tiver tudo bem, continue com a obstetriz. Então, a obstetriz tem papel lá importantíssimo no cuidado, independente da categoria de risco. No Brasil, a gente tem um modelo que é intercalado entre médicos e enfermeiras. Olha, nem no próprio documento do Ministério da Saúde, que vou organizar o cuidado, isso está escrito dessa maneira. Enfermeiras qualificadas têm competência para cuidar do pré-natal de forma integral, pré-natal de baixo risco. Por isso que enfermeiras e enfermeiros são público-alvo do nosso curso. Terceiro obstáculo, ou terceiro ponto que eu gostaria de comentar é o risco, identificar e classificar o risco. Nós sabemos que essa é uma competência fundamental, inclusive ela está presente naquela lista lá da OMS, naquela publicação. E como que a gente classifica, identifica e classifica risco? Em geral, nós utilizamos sistemas baseados em listas de condições de risco. Se vocês pegarem aí seus protocolos, tem lá uma lista, né? Se está presente, por exemplo, aqui uma cardiopatia, uma nefropatia, se está presente a condição, é uma paciente de alto risco. Se está ausente a condição de risco, é uma considerada baixo risco. Gente, esse é um modelo muito simples, mas ele tem alguns problemas, né? Ele cria uma dicotomia entre alto e baixo risco. Muitas vezes ele quebra a continuidade, a mulher é encaminhada para um pré-natal de alto risco. E lá, às vezes, perde-se a continuidade do cuidado. Nós sabemos que eventos adversos podem ocorrer em pacientes sem fatores de risco. Então, o risco ele muda no decorrer da gravidez. E o grande problema é identificar risco e nada fazer para modificar, para modificar esse risco ou minimizar o impacto do evento, caso ele ocorra. Então, esse é uma limitação, mas será que existem outras maneiras de classificar risco? Sim, gente, existem outras maneiras. Existem algumas que usam score de pontos, não sei se vocês conhecem. Não existe absolutamente nenhuma evidência que sustente esse formato, né? Você atribuir pontos a determinadas condições ou fatores e, a partir de uma pontuação, você classificar aí em uma, duas, três ou quatro categorias. É utilizado, mas, repito, ela não tem evidência e ela é muito baseada, realmente, é muito empírica. Ah, o Manual de Gestação de Alto Risco do Ministério da Saúde, publicado em 2022, ele estabeleceu uma terceira categoria. Então, além do alto e do baixo risco, ele colocou também um risco intermediário. Então, isso está no Manual de Gestação de Alto Risco 2022. Inclusive, ele estabelece, esse manual, que mulheres classificadas como de risco intermediário, elas podem ou devem continuar sob os cuidados da atenção primária, com o apoio da equipe multi e, às vezes, com o apoio de um ambulatório de alto risco. Então, vejam, isso aqui é um exemplo, né, de algumas condições que são estabelecidas como de risco intermediário. Então, nós temos aqui quatro colunas: condições clínicas prévias à gestação, características individuais e sociodemográficas, história reprodutiva anterior, intercorrências na gestação atual. E, pessoal, essa distribuição, essa classificação, ela é arbitrária, né? Muitas vezes ela é arbitrária. Por que, por exemplo, que um intervalo interpartal menor do que 2 anos, ele entra nessa categoria, né? Qual que é ou quais são as semelhanças ou diferenças em termos de magnitude do risco, por exemplo, com aqui uma asma controlada sem uso de medicamento contínuo. Então, veja, esse é o modelo proposto pelo Manual de Alto Risco do Ministério da Saúde. Mas qual tem sido o problema dessa categoria intermediária?
é uma categoria muito heterogênea e numerosa. E o Ministério da Saúde, ele sugere o uso dessa categoria, mas tem um problema, ele não estabelece, muitas vezes, né, os gatilhos para que o profissional que começa o cuidado na atenção primária, né, qual que é o gatilho, ou o momento, ou a condição que se presente justifica a transferência de cuidado para um outro nível. Então, é interessante. E o que acontece é que, muitas vezes, os profissionais da atenção primária acabam encaminhando esses pacientes de risco intermediário e, com isso, sobrecarrega o serviço de alto risco. Então, assim, é uma categoria muito numerosa, porque ela inclui, por exemplo, adolescentes, né? Inclui mulheres grávidas com mais de 35 ou mais de 40, né? Então, é um grupo muito numeroso. Inclui mulheres com sobrepeso e obesidade grau 1, que só aí nós temos quase 50% das mulheres. Então, é um número muito vasto, é uma população muito grande e também heterogênea. Nessa população, nós temos, de fato, mulheres que podem ter riscos de magnitude alta, mulheres que têm aumento do risco, mas de baixa magnitude, ou alguns riscos para os quais as intervenções indicadas, elas estão no campo de atuação da atenção primária e não no campo de atuação de um especialista em alto risco. A gente tem outros modelos, modelos que avaliam individualmente o risco de cada mulher. O modelo das calculadoras da Fetal Medicine Foundation, a gente vai falar disso no nosso curso, mostrar como calcular o risco de forma individual. E é interessante quando a gente usa, porque ele mostra muito claramente essa ideia de um risco dinâmico, né? Então, vejam, o risco de pré-eclâmpsia em mulheres com história anterior de pré-eclâmpsia, olha como que ele muda. Se essa mulher teve pré-eclâmpsia na gestação anterior com 38 semanas ou com 28 semanas, o risco na gestação em curso ele vai crescendo à medida que aumenta a idade gestacional. E ele é diferente, né? Então, isso aqui é só um exemplo, a gente explora isso em profundidade. Acho muito interessante essa teoria, essa hipótese aqui, proposta pelo Nicolaides, né? Segundo ele, hoje em dia, ele sugere uma inversão da pirâmide. Olha que coisa curiosa. Segundo ele, com 11 a 13 semanas, a grande maioria das mulheres poderia ser classificada quanto ao risco de complicações. No grupo de baixo risco, o número de consultas poderia ser substancialmente reduzido a talvez 3, ou seja, você estima o risco de eventos adversos no início da gestação. Se essa mulher apresenta baixo risco estimado, gente, essa mulher não vai ter nenhum problema. Ela praticamente não precisa de consulta de pré-natal. Pessoal, isso aí é uma hipótese bastante audaciosa. Estou falando aqui que nós vamos fazer isso, mas é uma hipótese muito audaciosa e a aplicabilidade dessa hipótese ainda precisa ser comprovada. Por enquanto, é uma hipótese. De todo modo, ela ilustra muito bem a importância da identificação do risco, da mensuração do risco e do estabelecimento de planos de cuidado específicos para cada mulher. As diretrizes clínicas de pré-natal, elas nos dizem para classificar o risco e que isso é um processo dinâmico que varia com a condição da gestão. E, além disso, ela diz que, mesmo quando encaminhadas para serviços de alto risco, a atenção primária continua responsável pelo cuidado. O que significa isso? A gente fala demais de compartilhar cuidado, mas como que isso se traduz na prática de maneira efetiva? Pessoal, essa é uma figura, para mim, ela sintetiza tudo. Risco, na verdade, é uma probabilidade. Ela é aleatória, ela é futura, vai acontecer no futuro, e não depende da nossa vontade. E os impactos resultantes podem ser ou positivos ou negativos se ocorrer esse determinado evento. Gente, então quando a gente fala de risco, nós precisamos conhecer todas as dimensões do risco. Qual é o evento possível? Qual é o tamanho desse risco? Essa é a dimensão quantitativa.
Em que ponto da gravidez ou do parto esses eventos são mais prováveis? Se esse evento ocorrer, quais são os impactos, em geral negativos, que eles podem trazer? E o efeito desses impactos negativos pode ser mitigado? De que maneira? Pessoal, isso é o trabalho do pré-natalista. Eu digo hoje que o pré-natalista é um grande gestor de risco. Ele faz a gestão do risco gestacional. Deixa eu dar um exemplo. Nós falamos muito do diabetes e nós sabemos que, segundo o nosso modelo atual, o diabetes é uma doença, é uma condição de alto risco, que aumenta o risco gestacional. Mas vejam, na Inglaterra, perceberam, os gestores perceberam, que o diabetes ele sobrecarregava o sistema. Muitas mulheres eram encaminhadas para os especialistas. E hoje, 20% das mulheres podem ser classificadas como diabéticas segundo os critérios diagnósticos vigentes. Ora, 20% pô, sobrecarrega qualquer sistema, inclusive o sistema inglês. Solução: treinaram o pessoal da atenção primária, inclusive as enfermeiras, as parteiras, para gerenciar mulheres grávidas, ou seja, manejar mulheres grávidas diabéticas de baixo risco na própria comunidade. Então, eles produziram uma nova estratificação do risco, novas categorias de risco. E com isso, melhorou o cuidado, as pacientes ficaram mais satisfeitas na atenção primária, na comunidade, perto da sua residência. E os serviços especializados ficaram mais disponíveis para condições potencialmente mais graves. Então, esse é um dos grandes objetivos do pré-natal e é um dos grandes objetivos do nosso curso. Fortalecer competência do pessoal que trabalha na atenção primária para compreender o risco gestacional, manejar o risco gestacional, incluindo identificação, estimativa individual do risco, adoção das medidas preventivas e segmento compartilhado efetivo com os serviços de pré-natal de alto risco. Então, isso está incluído no nosso curso. Quarto problema é a transferência de cuidado. Ora, por mais baixo que seja o risco, a transferência de cuidado ela sempre é uma possibilidade. E o que é transferir cuidado? Gente, esse é um conceito muito complexo. A gente fala, acha que é simples, a gente encaminha, faz o encaminhamento, mas transferir cuidado é um conjunto de ação que busca garantir a coordenação e a continuidade do cuidado em saúde. E ela ocorre todas as vezes que a gente transfere uma paciente entre diferentes locais ou diferentes níveis de cuidado dentro de um sistema. Nós todos estamos incluídos em um mesmo sistema. Tudo é um mesmo sistema. E para algumas condições, transferir cuidado pode ser particularmente crítico. E na gravidez nós temos diversas dessas condições. Eu estou só citando aqui aquelas mais comuns. Sangramento no primeiro trimestre da gravidez, que é muito comum. Mulher com queixas urinárias. O próprio diabetes. Mulher com alteração dos níveis pressóricos. A hipertensão é a principal causa de mortalidade materna no Brasil. E falhas na transferência do cuidado têm contribuído para essas estatísticas, infelizmente. Então, nós precisamos melhorar. E o cuidado no final da gravidez também. É um momento em que é um momento crítico, né, tanto porque podem aparecer complicações, inclusive o óbito fetal, e muitas vezes falhas na comunicação, falhas na transferência do cuidado, contribuem para esse tipo de desfecho adverso. A transferência de cuidado, ela é uma ocasião que apresenta riscos e oportunidades. Riscos por quê? Porque essas mulheres estão se movendo entre diferentes partes do sistema de saúde. E isso é sempre uma ameaça. A transição do cuidado, ela sempre é uma ameaça porque ela aumenta a possibilidade de perda de informações clínicas críticas e requer sempre um alto cuidado, um alto grau de coordenação. O grande problema, isso é visto no pessoal que estuda qualidade, a ausência de procedimentos padronizados para transferir cuidado, pode comprometer essa transição, uma transição de cuidados bem sucedida. Por outro lado, é também uma oportunidade, porque é sempre uma oportunidade de rever os casos, de rever os diagnósticos. Tem um conceito interessante que é o monitoramento cruzado da equipe. O que é isso?
cada um olha as costas do outro. Às vezes, um membro da equipe identifica uma falha no nosso cuidado e nos comunica. Isso é estar atento às costas dos outros. Infelizmente, no nosso modelo, o que que acontece? Acontece o inverso. Às vezes, nós encaminhamos uma paciente, nós que estamos no posto, encaminhamos para a maternidade, e na maternidade, o profissional que lá recebe a paciente critica a nossa conduta, às vezes até na frente da própria paciente, o que gera insegurança, que gera desconfiança. Gente, nós somos todos membros de uma mesma equipe, então não faz sentido, né, um profissional que está em um ponto da rede fazer esse tipo de recepção, né, ou de acolhimento quando uma paciente é transferida de cuidado. E, por fim, produção e atualização de diretrizes. Nós, o tempo todo, dialogamos com os documentos produzidos pelas entidades reguladoras, pelo FEBRASO, né, pelo Ministério da Saúde, pelo OMS, e também nós, o tempo todo, dialogamos com diretrizes e protocolos produzidos em outros países. Então, a gente está sempre buscando dialogar. As nossas referências, de fato, são os documentos do Ministério da Saúde. Agora, aqui é uma crítica que a gente faz. Nós não temos no Brasil uma diretriz nacional de pré-natal, igual existe na Inglaterra. Então, é óbvio que, às vezes, existem algumas lacunas. Existem até contradições, às vezes, entre documentos produzidos pelo próprio Ministério da Saúde. A gente, o tempo todo, busca fazer essas análises. Então, estão aí algumas diretrizes importantes que nós utilizamos o tempo todo no nosso curso, viu? Então, são algumas diretrizes que vão aí desde 2012 até 2022. Isso é importante, nós vamos o tempo todo buscar, ver o que é que elas dizem, buscar atualizações e traduzir isso de forma bem simplificada e prática para os nossos alunos. Eu acho que nós temos que ter um sonho, né? Deveríamos ter uma diretriz nacional de atenção ao pré-natal, baseada em evidências, elaborada através de metodologias adequadas de fazer diretrizes, igual nós temos, por exemplo, a Diretriz Nacional de Assistência ao Parto, que foi produzida em 2016, finalizada em 2017, né? Como eu disse, o Reino Unido tem uma diretriz só de pré-natal. Nós não temos. Vamos sonhar. A gente espera aqui no nosso curso que a gente esteja, de certa forma, dando a nossa contribuição para que isso ocorra. Então é isso, pessoal. Eu queria só trazer aqui para reflexão um texto que eu li já tem aí uns 10 anos e que me motivou a buscar, a construir esse curso. Esse texto, na verdade, era um pequeno editorial publicado na revista Lancet, na verdade, na revista British Medical Journal, 1993, então são 30 anos atrás. E ele faz aqui uma análise do pré-natal. Vejam como que o título já é muito instigante. Rituais no pré-natal. Nós precisamos deles? Um conflito entre as demandas do consumidor e custo-efetividade. Então, esse editorial, ele questiona tudo que a gente, na verdade, tudo que a gente faz, olha como ele começa já no primeiro parágrafo. A cada consulta de pré-natal, o pré-natalista vai avaliar o peso, pressão arterial, altura uterina, presença de proteinúria. Alguns tentarão escutar o coração do bebê com um estetoscópio ou um sonar e perguntarão à mulher sobre os movimentos fetais. Quase todos estes procedimentos de rotina têm valor duvidoso. Poxa, isso aqui é um tapa na nossa cara, né? Que é exatamente o que faz. Exatamente o que a gente faz. É óbvio que tem o seu valor, faz parte da rotina, mas a gente realmente tem que refletir sobre o significado de tudo o que nós fazemos. E hoje nós estamos vivendo um verdadeiro assédio pela incorporação de novas tecnologias. Rastreio para, né, exame de vitamina D, é, é, vitamina B12, é uma série de suplementos, né, sais minerais e vitaminas, assim como também é, métodos de rastreio
Doppler de artéria uterina para avaliar o risco de pré-eclâmpsia, a mensuração do comprimento do colo uterino para avaliar o risco de prematuridade, etc, etc. Pessoal, tudo isso está presente no nosso curso, porque o nosso objetivo é avaliar a evidência, uma por uma, de cada uma das intervenções que a gente usa no pré-natal. Esse é um texto, uma publicação de uma revista para leigos, e eu achei muito interessante, porque o autor desse texto, né, a autora do texto, ela fala assim: olha, agora que você está grávida, consultas, avaliações físicas e outros exames que devem ser realizados em laboratórios de análises clínicas e medicina diagnóstica preenchem 9 meses de uma intensa maratona médica. Pessoal, a gravidez é um evento fisiológico. É óbvio que nós precisamos, que algumas intervenções são benéficas e são muito bem-vindas. Identificar o risco, manejar o risco. Mas cuidado, se nós estamos transformando a gravidez numa intensa maratona médica, talvez a gente não esteja indo no caminho certo. E esse é o objetivo do nosso curso, discutir isso. O Prenab, ele tem uma história. Nós já temos aí 9 anos de Prenab. Nós começamos em 2014 com uma oficina pequena lá em Ponta Porã, Fátima do Sul e Dourados, no Mato Grosso do Sul. Então vejam, aqui estou eu, olha só. 2014, 10 de fevereiro de 2014, falando de pré-natal. Depois fizemos uma oficina no estado do Ceará, também em 2014, a pedido do Ministério da Saúde. Está aqui o nosso programa ainda. Esse programa, eu acho interessante, na verdade era um programa ainda muito embrionário, né? Eu dividi o pré-natal em 3 partes: primeiro trimestre, segundo trimestre e terceiro trimestre. E a partir daí eu busquei analisar aquilo que era mais comum, mais desafiador, e para que a gente pudesse traduzir isso para o pré-natalista de maneira bem simplificada. Então, foram 2 dias de oficina. Então, essa é a história do pré-natal, do curso Prenab. A partir daí, outras oficinas apareceram, geralmente no começo presenciais, até que em 2021, em março de 2021, nós lançamos o primeiro curso, a primeira turma online, que tinha exatamente esse conteúdo. Era um conteúdo que correspondia aqui mais ou menos 20, 24 horas de aulas online, sempre síncronas. E desde então nós já tivemos mais de 1.000 alunos, inclusive uma turma em 3 turmas em El Salvador, foi todo traduzido para espanhol, isso no final de 2021. Tivemos alunos em Portugal, Moçambique, e hoje temos realmente alunos no país inteiro. Isso para nós é um motivo de muita satisfação, muita felicidade, sempre com um feedback muito positivo dos nossos alunos. Esse ano, em 2023, nós lançamos a versão novo Prenab. Então, houve uma ampliação do conteúdo. O curso que tinha 20 aulas, com 24 horas de duração, ele foi ampliado para 54 aulas, com mais de 40 horas. Então, realmente houve uma ampliação muito grande. E hoje o curso ele contempla, de fato, praticamente tudo que temos de cuidado no pré-natal de rotina, no pré-natal de baixo risco e esse risco intermediário. São 54 aulas que estarão todas gravadas. Além disso, a gente produz aulas complementares conforme a demanda dos alunos, respostas a perguntas, mentoria, acesso direto, grupo de WhatsApp, tudo isso faz parte. Todas as aulas ficam gravadas. O PDF das aulas ele é compartilhado, vocês têm acesso livre em nossa plataforma, e todo esse material fica disponível por 6 meses, para que vocês tenham tempo. De fato, é um conteúdo vasto, para que vocês tenham tempo. Pode fazer o download do PDF, só não tem como fazer o download das aulas gravadas. Mas fica aí disponível por 6 meses, para que vocês possam assistir novamente, tirar dúvidas, e, enfim, esse é o nosso processo de trabalho. Como eu falei, muitas vezes uma dúvida vira uma aula complementar. Essa daqui, por exemplo, uma de nossas alunas perguntou sobre o uso da imunoglobulina em mulheres com ameaça de aborto ou sangramento ou aborto antes de 12 semanas.
Resultado, a pergunta virou uma aula, uma pequena aula aí com 30 minutos de duração, né, mais ou menos 20 slides, uma aula bem completa. Então é isso, pessoal, um prazer estar aqui com vocês, muito bem-vindos ao nosso curso Prenab. Essa é a nossa página, o nosso site. Basta digitar no Google Prenab, né? Já vocês vão acessar o buscador, vai levar vocês para a nossa página. Então, aqui é a nossa página, com o nosso e-mail para contato. A gente está também no Instagram. E é isso aí, pessoal. Estejam atentos ao nosso calendário. A gente, a cada 3 meses, lança uma turma nova e vocês podem se inscrever, são muito bem-vindos. O nosso o objetivo final é que, ao término do curso, vocês se sintam mais capazes para tomar a melhor decisão para a paciente que vocês estão acompanhando. Tudo isso com um excelente custo-benefício. Essa também era uma preocupação, produzir um curso que fosse acessível, que pudesse ser pago e que vocês pudessem pagar de forma tranquila, né? E é isso que a gente tem produzido. Um abraço para vocês, essa é a nossa aula inaugural. Inscrevam-se no curso para que vocês possam ter acesso ao conteúdo completo. Um grande abraço para vocês e até lá.